Nós voltamos com a Assembleia Notícia e foram eleitas hoje duas lideranças da base de sustentação do governo Pimentel aqui na Assembleia. O deputado Tadeu Martins Leite, do PMDB, é o novo líder da maioria e o deputado André Quintão, do PT, é o novo líder do bloco Minas Melhor, que reúne 33 deputados de 7 partidos de apoio ao governo. E é com o deputado André Quintão que eu converso agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Qual que é a sua expectativa, então, né, com esse novo desafio? A expectativa é contribuir para o trabalho com resultados, harmônico da Assembleia Legislativa. É um bloco de 7 partidos, 33 deputados, portanto tem uma responsabilidade grande no interior da Assembleia e também como sustentação ao governo. Sustentação no sentido, inclusive, de propiciar um diálogo maior do governo, não só com a Assembleia, mas também com os municípios, com os movimentos sociais, participando também do debate nacional sobre as grandes questões que afetam os estados, né? A questão do desemprego, da previdência, da dívida com a União, ou seja, nós temos que defender os interesses de Minas Gerais, mas principalmente focado naquelas pessoas que mais precisam das políticas públicas, que são as pessoas mais pobres, mais humildes, trabalhadoras. Deputado, politicamente mudou alguma coisa nessa formação aqui para os próximos 2 anos, né? Nessa base de apoio ao governo, mudou alguma coisa entre os partidos, deputados, ou é basicamente a mesma sustentação, o mesmo apoio que o governo vem tendo aqui na Assembleia? O desenho segue, né? Houve sim, né, trocas de deputados em função das eleições da mesa entre lideranças. Agora o desenho político é basicamente o mesmo. Eu acredito só que esse ano nós tenhamos que buscar um clima mais harmônico, de menos tensionamento e com mais resultados. Eu percebo hoje na população uma grande ansiedade, um grande desejo de resultados efetivos na sua vida. Então, muitas vezes, o parlamento ele fica muito circunscrito aos debates entre parlamentares e pouco contato com o mundo externo. Então, acho que é muito importante que a Assembleia tenha essa capacidade num clima harmônico, respeitando a oposição, mas, sobretudo, focando nos resultados, né? Nós temos aí desafios na segurança pública, na saúde pública, na educação, no desenvolvimento econômico, no fortalecimento da rede de proteção social. Então a Assembleia pode contribuir, seja votando, aprovando projetos importantes, não só do governo, mas também dos próprios deputados e deputadas, exercendo seu papel de fiscalização, de controle social e trazendo a público os debates importantes, né, estaduais e nacionais. Eu acho que o Bloco Minas Melhor tem uma responsabilidade grande, são partidos que hoje integram o governo estadual. Então, ele tem também essa responsabilidade de zelar pelo bom andamento das políticas públicas no Estado. O que a gente pode esperar em relação à questão financeira do Estado, em relação aos projetos do governo, às iniciativas que o governo vai tomar para sanar essa crise, principalmente essa dívida, né, com a União? Nós esperamos que a dívida com a União seja renegociada, mas sem chantagem com o Estado. O governador não vai transferir o ônus dessa crise para o ombro do trabalhador, do servidor público, das pessoas mais pobres. Nós temos que pensar a receita do ponto de vista do combate à sonegação e não da majoração de impostos. O governo já fez uma reforma administrativa ano passado, que somado a outros esforços resultou numa economia de mais de 4 bilhões de reais. Então o déficit que era 8, hoje é 4 bilhões. Agora, infelizmente, o Brasil vive um momento de instabilidade política, de recessão econômica, de desemprego, e isso afeta Minas Gerais. O importante é que em momentos de crise o Estado não pare, o Estado continue funcionando. Então o acordo com a área de educação foi muito importante nesse sentido. O apoio hoje à agricultura familiar no Estado, os órgãos de fomento à economia mineira focados no desenvolvimento. Acho que isso é muito importante. É uma forma de enfrentar a crise sem penalizar aqueles que mais precisam do poder público. Deputada, a questão da segurança pública, né, está em pauta no Brasil inteiro. Como é que fica aqui em Minas Gerais? O que a gente pode esperar em termos de segurança pública, né, já no início dos trabalhos aqui na Assembleia, em relação às posturas também do governo? Já no início, o governo está fazendo uma série de entregas, praticamente substituindo toda a frota, as viaturas da polícia. Para a região metropolitana,
em parceria inclusive com prefeituras e a Prefeitura da capital, a expansão do policiamento móvel, e o respeito e diálogo com as entidades representativas. O que nós não podemos é importar a crise do Espírito Santo, importar a crise do Rio de Janeiro, né? A gente não pode importar coisa negativa para Minas. Os salários aqui em Minas são praticamente o dobro do Espírito Santo, né? E nós achamos que o diálogo, né, e a própria tradição da Polícia Militar de Minas Gerais contribuirão para o perfeito funcionamento, no caso da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Deputado, agora a gente viu aí uma série de ônibus incendiados na região metropolitana, né? De ontem para hoje. Enfim, o que pode ser feito, o que precisa ser feito mais nessa questão da segurança pública, na sua opinião? Esse é um debate complexo, nós temos que integrar várias iniciativas, né? A começar pela rede de proteção social. Nós sabemos que uma sociedade brutalizada, uma sociedade com mais desemprego, uma sociedade com mais injustiça, cria um clima propício, né, para comportamentos, né, para atos de violência. Agora, temos também o crime organizado, nós temos que ter, né, uma eficiência dos órgãos de inteligência, tem a questão da sensação de segurança, da ampliação do policiamento nas ruas. Temos que melhorar no Brasil, né? O Brasil não tem um sistema de segurança pública unificado. Esse é um grande desafio. Nós já temos na saúde, temos na assistência social, na educação, mas no Brasil não. Então, essa integração dos entes federados, ela é muito importante para enfrentar o desafio da segurança pública. E, infelizmente, nós temos também, nesse momento no país, essa crise fiscal. Isso também reduz a capacidade de investimento dos governos. Então seria importante também um respeito maior ao Pacto Federativo, que o governo federal também tivesse uma capacidade maior de aporte e de apoio aos estados e aos municípios no conjunto das políticas públicas. Agora, deputado, em relação aos servidores públicos que começaram, né, houve o parcelamento dos salários, o que a gente pode esperar para esse ano em relação aos servidores públicos estaduais? O que a categoria pode esperar para esse ano? Muda alguma coisa nessa política? O governo fez um grande esforço ao herdar um déficit de aproximadamente 8 bilhões de reais, de não prejudicar os servidores. Ao contrário, na área da educação, por exemplo, e da própria segurança pública, cumpriu acordos existentes, firmou o acordo com o piso nacional do magistério, e hoje o parcelamento mencionado ele atinge apenas 30% do funcionalismo, e recebendo no mês. Infelizmente, a situação em outros estados revela aí atraso de 3, 4 meses, né, de pagamento. Então, o esforço do governo hoje é manter o pagamento em dia no próprio mês. Certo. Deputado André Quintão, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.